Olá, sou a Telvina Vaz, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast A Saúde em Suas Mãos. Nosso propósito aqui, nosso objetivo é contribuir com o seu bem-estar, com a sua saúde física, emocional, com entrevistas, orientações, dicas. Se você já não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Temos também as nossas redes sociais, o arroba Rádio Web UPE, e o canal do YouTube está aqui à disposição, né? Você que também não está inscrito, mas compartilha, se inscreva e contribua para a gente poder contribuir com outras pessoas, né, sobre temas tão importantes sobre saúde. E hoje temos um tema muito importante, especialmente para as mulheres, mas não só para as mulheres. Temos uma convidada especial, terapeuta transpessoal, que trabalha com reiki, com constelação, com várias frequências de brilho. Então, ela vai aqui nos enriquecer sobre o desafio da mulher contemporânea, a mulher de hoje. Então, seja muito bem-vinda, Geórgia Alencar, terapeuta. Gratidão aí por disponibilizar seu tempo, né? E agendar aí nas suas agendas, né? Esse espaço para a gente estar aqui conversando sobre esse tema tão importante. Muito bem-vinda, Geórgia. Obrigada, Etelvina. Exato, você fez aí a apresentação, acho que foi suficiente Mas é bom você e compartilhar ainda mais ainda, porque eu também, fiz não de uma é? forma resumida, mas fala um pouco assim do teu trabalho, porque são tantas atividades, né? É, São essa tantas proposta, terapias. exato, essa proposta de hoje de falar sobre as mulheres, né? E a gente até combinou de ser a multitarefa, né? Essa mulher contemporânea que tem muitas atividades. É um trabalho que eu tenho feito há um bom tempo, há quase 10 anos, tanto individualmente como com grupos de mulheres, fazendo retiros, fazendo grupos de estudo de livros. Então tem sido algo assim árduo, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, gostoso, por eu também estar me inserida em tudo isso e com as minhas questões e por poder ter a história da sororidade, né, entre mulheres. Então, esse tem sido uma das bases do meu trabalho. E, além disso, tenho a formação de base em psicologia, continuo atuando, sou terapeuta integrativa com todas as especializações aí que você colocou. Sim. E aí a psicologia também continua como base para várias coisas, inclusive de atendimentos clínicos também. É, A e constelação, é, né? a, a- Frequência de brilho, né? Tantas essa terapias parte fantásticas, integrativa né? é holística também. E aí, quando eu vou para o olhar do feminino, muitas vezes a gente fala do feminino sagrado, mas não no sentido da sacralidade religiosa, mas do sagrado, do que é ético e sagrado para você e dentro da sociedade que você vive, né? E aí, quando a gente vai para esse feminino sagrado, eu pego todas essas formações e volto para o olhar da mulher, né? Volto para os trabalhos com elas, vejo qual é a necessidade que cada grupo ou cada mulher individualmente tem. Então, é bem nesse sentido o trabalho que eu tenho executado no E momento. hoje, né, a gente falando da sociedade, como está desafiador, né? Ser mulher. Porque vivemos numa sociedade de conquista. Estando, a mulher antes não tinha direito à voto, a mulher tinha um outro perfil, ela era dona de casa, ela não tinha o trabalho fora de casa, ela não tinha direito a divórcio, eram tantas situações impostas, desde roupas, desde vestuário, desde Exato. tantos rótulos e tantas regras para as mulheres tentarem. Já hoje, ao mesmo tempo, né, houve tá uma sobrecarga, não é, Geórgia? Essa transição aí tá complexa, não é? Esse é o nosso grande desafio, né? Muitas conquistas que aí o movimento feminista lutou, né? Nós estamos aqui, eu e você, por conta do movimento feminista e que também tem se reinventado, né? O movimento feminista, o que era antes das mulheres que iam para a praça pública e tiravam o sutiã para aquela, a gente não tem mais essa necessidade, né? De estar nesse grito. Então, o movimento feminista também ele tem se reinventado e junto com isso a tendência que cada mulher tem no seu trabalho, no lar, e aí a multitarefa fica nisso. O desafio é esse, porque as mulheres elas realmente não têm, elas não têm mais outra opção a não ser ir para a conquista.
né? A conquista da própria vida, a conquista que ela não passa apenas pela qual é o meu fazer, eu sirvo a quê? Eu trabalho com o quê? É uma conquista que ela está geral, né? Ela está na liberdade sexual, ela está na liberdade de como criar seus filhos. Eu tenho uma guarda compartilhada, eu tenho esse filho que maior parte a gente vê, principalmente se houver, e às vezes até quando não há, né? Caso numa lógica heterossexual, porque a gente tem que contar com a questão de gênero, caso tenha uma separação ou não, geralmente, mesmo que a mulher ainda esteja ali, né, com o cônjuge, a sobrecarga vai para ela. Por quê? Pelo simples fato de eu ser mulher. Então, se eu sou mulher, eu dou conta. Se eu sou mulher, eu sei cuidar mais. Mas além do cuidar, eu quero trabalhar, né? Além do cuidar, eu quero Tá fazer algo da minha bonita, né? estética. Exato. Então, como esse é o desafio? E o que é que eu vejo em muitas mulheres que eu atendo? Uma história de culpa enorme, porque assim, eu não consigo absolutamente, e eu como psicóloga também falo isso como psicóloga e como pessoa, porque eu também tenho todas as minhas histórias pessoais. Você dá conta e ser excelente em todos esses setores é uma lógica até perversa. Sabe, Etelvina, porque assim, como fazer isso? Principalmente no tempo pouco que a gente tem, né? Você vê uma aceleração do tempo, de fato, tanto pelas obrigações que o mundo moderno nos pede, como Tudo fast, né? Tudo rápido, o fast food acelerado, né? da vida. Então, como eu vou ser excelente? Eu estou falando como, não necessariamente hoje aqui nessa entrevista eu vou estar dando respostas, mas eu sou essa pessoa que gosto de deixar as perguntas para as pessoas refletir e a gente conversar um pouco sobre a reflexão. É Então, muito como ser importante, excelente né? em tudo? Essa eu acho que é uma grande questão para muitas mulheres. A gente tem que ter esse apoio, né? Profissional, das terapeutas, e para a gente conseguir o equilíbrio de estar, né, conseguindo estar realizada profissionalmente, estar realizada, se for a opção, né, de ser mãe, né, Sim, estar estar realizada com todos os papéis, né, às vezes a gente também tem o papel de ser filho, né, de cuidar dos pais, então ter esse contexto e estar tendo os seus momentos de autocuidado e de cuidar do seu corpo, né, ter esse momento, então precisa realmente ter um apoio muito importante do profissional, a gente precisa pedir ajuda para sim. conseguir administrar tudo isso, né, Georgia? Sim, sim. E aí é onde entra, né, as terapias, e você citou algumas dessas terapias integrativas, os grupos de mulheres também. A gente aqui em Recife tem um boom de pessoas e pessoas muito competentes. Assim, eu sou uma das pessoas que trabalho com um grupo de mulheres, porque você tem os trabalhos individuais e os trabalhos em grupo. Tudo acontece, a gente que conhece de manejo terapêutico, você vê que em grupo tudo acontece mais rápido. Porque algo que é seu também é meu, e aquilo se cruza e ao mesmo tempo vai levando para um lugar de cura, que às vezes é muito ousado a gente falar em cura, né? O que é a cura, mas vai levando para um lugar de refinamento dentro de cada uma que está ali. Às vezes o que eu não achava que poderia acontecer comigo, acontece com outras pessoas também. Então o grupo, Compartilha ele ali é. aqueles momentos, né? E você vê que tem outras pessoas que têm, às vezes, umas dificuldades iguais às suas ou até diferentes, mas que vão lhe despertar para outros aspectos seus que você não tinha. Exato. A experiência do grupo é E fantástica. aquele toque, né? Às vezes é só um toque, não precisa de nenhuma fala. Aquele toque que o grupo te deu e que só consegue acontecer se tiver outras mulheres juntas, porque é a força do grupo, né? E a gente está falando de grupo de mulheres, mas pode ser outros grupos, é a história do coletivo. Então, realmente, esse apoio ele é super necessário. E você foi falando de vários setores da nossa vida, né, das mulheres, e de como e apoio. O termo rede de apoio, que é um termo, inclusive, muito utilizado, né, na saúde pública. Sim. Então, assim, eu verificar como é que está a minha rede de apoio. Isso existe na minha vida, porque às vezes não existe. É outro peso da mulher multitarefa. Porque eu acho, ou me ensinaram,
que eu consigo dar conta. E sim, a gente precisa, de fato, por ir lá, isso vem com a maturidade da idade, muitas vezes, né? Porque tem um adolescente, como é que um adolescente vai dizer, não, eu dou conta, isso é ego inflado, como a Sim. gente chama na psicologia. Então, a gente precisa ter, de fato, um burilamento, um refinamento pessoal para saber que dar conta. Eu tenho uma autoestima e uma força suficiente, mas dar conta, às vezes é eu ser forte dando conta, e eu vou ter dia que eu vou estar chorando por algum motivo. É também ser frágil, é reconhecer. Aí, para além desse individualmente dar conta, qual é a minha rede de apoio? Porque está tudo junto. E muitas de nós nos enganamos achando que não. E que é o arquétipo são padrões, né? Que a gente segue, que aí se a gente fosse falar sobre arquétipo seria outra entrevista, mas assim, é o arquétipo da Mulher Maravilha, né? É. E a Mulher Maravilha, ela ela vai com tudo. E ela não se importa para as feridas dela, né? Isso, o E, preço é e, e- alto, né? é como se fosse uma vala, trazendo uma metáfora para isso, que muitas de nós entramos. E aí, quando você vai se dar conta, se você perceber, porque muitas não percebem, aí é uma reestruturação muito lenta e que precisa também de apoio, muitas vezes psicológico, terapêutico, grupos de mulheres. Um dos desafios e um dos alertas que eu acho que é bom a gente deixar nessa entrevista é não chega a esse ponto de ser a Mulher Maravilha por anos, inclusive. Né? Não chega a esse ponto. E você pode procurar esse refinamento antes de estar na sobrecarga, exatamente para não chegar na sobrecarga. Porque a gente, infelizmente, vou falar a palavra infelizmente, a gente está numa sociedade que leva você a uma sobrecarga. Isso é para homens, para Para pessoas, as pessoas, de né? uma forma geral, né? As crianças hoje estão sobrecarregadas, as crianças Exato. hoje têm uma agenda que é uma loucura, né? Que é uma loucura, Elas nem são exato. mais crianças, elas não têm mais uma Exato. infância, né? Como a gente. Eu tive, né? Uma infância. Sim, E esse mundo virtual e essa sociedade acelerada, e esse mundo tão moderno, de tanta cobrança, de tudo muito rápido, e as redes sociais, e cobranças, e padrões de beleza, e padrões de comportamento, né? Essa rapidez de comunicações, tudo isso acelera a vida de uma forma que está levando a sociedade a estar doente. exato. Então, hoje, as crianças, né, estão com depressão. Eu estou falando de saúde mental, né, mas Sim, de já saúde física também, né? sim, A sim. obesidade, o sobrepeso, o câncer, né? Tá aí, né, em 2030, a cada 3 pessoas, 2 vão ter câncer. Isso é um reflexo do nosso emocional. Totalmente. E as doenças, elas vêm primeiro do emocional. É, a psicossomática está aí para, né? Tem uma Então, a gente bibliografia tem que enorme. falar mais sobre esse assunto, né? A gente precisa admitir que somos imperfeitos, a gente precisa admitir a vulnerabilidade, a gente precisa de apoio, a gente precisa aprender a dizer não, colocar limites. E a gente só faz isso através de um autoconhecimento Exato, e dos profissionais que nos ajudam nesse autoconhecimento. exatamente. E aí é onde vem a rede de apoio que a gente estava citando aqui. Porque é exatamente com essa abertura na minha vida para ter essa rede de apoio, que ela no mínimo tem que ser de profissionais. Né? No mínimo tem que ser de profissionais, é como se fosse a linha de frente, porque é alguém que estudou, é alguém, não precisa nem a gente explicar tanto, porque o nome profissional já é autoexplicativo, né? E essa rede de apoio junto de amigos, junto da família. Se não for uma família, por algum motivo veio isso. Eu vou até falar sobre relacionamentos tóxicos na próxima semana. Falar não, fazer um grupo ainda nessa linha do Outubro Rosa, né, trazendo muita coisa das mulheres. E quando a gente fala de relacionamento tóxico, já trazendo a rede de apoio, mas ao mesmo tempo eu sou a pessoa questionadora. Então eu trago a reflexão, mas trago o questionamento, porque a rede de apoio, família principalmente. Eu sou muito apoiada pela família, nem sempre. Às vezes você tem pessoas tóxicas na sua família e é muito importante identificar isso. Por isso que a maturidade ou o tempo ou uma rede de apoio que ela vem com vários fios, vários braços, se eu puder me referir assim, ela é importante porque você vai ter um olhar multi. E se em uma daquelas áreas
Na família é um dos lugares que é mais oculto isso. Porque eu falo, no interior, sou do interior, né? Do sertão. Também Então, sou sertaneja. então fala muito de sangue, né? O sangue, é porque é meu sangue, é um termo muito usado no interior. Sim, é o seu sangue, é necessário uma honra. Eu sou consteladora familiar também, né? É necessário uma honra, um respeito. Mas nem sempre porque é o seu sangue, tudo é extremamente lícito. E às vezes eu E não é atendo tóxico, muitos né? e não é tóxico, exatamente. Eu atendo muitos casos de pessoas que acabam tendo uma reversão mesmo mental pelo único fato de ser família. A gente fala muito de mulheres que são abusadas, não só fisicamente ou sexualmente, mas são abusadas especialmente psicologicamente ou pelo cônjuge, né? Por E homens. existe uma cobrança, né, da sociedade, do padrão, e que a mulher ela não pode, né, se separar, que ela ainda tem muito esses conceitos, principalmente no interior, nós não só no Extremamente interior, né? perverso. Então tem Uhum. muitos casamentos hoje que são mantidos por uma cobrança da sociedade, Sim, que é uma sociedade que a mulher ela é feliz, ela é independente, mas não, tem que estar, né, com uma família estruturada, nem que seja, né, numa fotografia, mas aquilo tem que ser exato. mantido, né? Você não pode ter o direito de se separar daquela pessoa. Existem os conceitos da própria sociedade, existem conceitos E religiosos. baseado muito no patriarcado, né? Que no patriarcado o homem está, eu acho que a maior parte das pessoas sabem bem o que é, mas o homem está no centro de tudo. Então, é outra inversão mental que muitas vezes a gente aprende, muitas mulheres aprendem desde criança. Que a gente, sem Principalmente perceber, minha passa até para os geração. filhos, né? Porque é Minha tão geração, a sua, as automático, gerações né? atuais têm mudado um pouco isso. Mas a coisa que eu necessito do casamento ou de um homem, né? Claro que isso pode ser uma opção de vida muito bacana, mas que venha com Relacionamento, sabe? saúde, Que que seja um seja relacionamento um complemento para a sua vida. exato, não Porque o principal, marido, ele não dá felicidade a você, filho não dá, ninguém dá felicidade a ninguém. A felicidade é uma conquista sua, intrínseca, que está sem ali dentro, dúvida, né? Que ninguém exato. pode, inclusive, tirar. Né? É, Mas isso só se consegue com investimento na sua inteligência emocional, no seu autocuidado, no seu amor exato. próprio, né? Precisa desse amor próprio para poder você enfrentar as situações, os desafios, né? Então, assim, não é fácil, né? Eu Exato. tive vários desafios na minha vida, né? E, do ponto de vista profissional, né? Ser ortopedista, né? Mulher, né? A terceira de Pernambuco, a ortopedista não podia ser mulher, né? A culpa, né? Que às vezes a gente abre mão de um sonho por conta de uma cobrança da sociedade. O sonho é seu e você deixa de realizar porque tem um julgamento. Eu fiz a opção, na época surgiu uma oportunidade de estudar em Paris, né, no Instituto da Mão de Paris. Aquela era uma oportunidade excelente para mim. E eu fui criticada, extremamente criticada, porque eu entendi que racionalmente, eu ainda pensei em levar meus filhos, etc., mas depois eu vi que seria melhor para eles estarem no Brasil, ia ser menos desafiador. E assim eu Sim, deixei. Aí vem o quê? imagino. Imagino. A crítica das pessoas, da sua família, inclusive, né? As Sim. pessoas próximas a você, criticar que você está abandonando. Eu fui E taxada e eu imaginei esse rotulada termo, abandono que mesmo, eu estava porque outro país ainda, né? abandonando meus filhos. Não, eu estava realizando um sonho meu. Como Inclusive para eles? proporcionar questões melhores para ele, para ser um exemplo de alguém que rompe Claro. barreiras, E eu tem a coragem analisei. de ir para o exterior, E né? na Porque precisa época, coragem. Você é, foi para estudar, não e eu foi não um abri mão. passeio. Eu fui, Uhum, mesmo sendo criticada. sim. Mas às vezes, não é todo mundo que termina cedendo à crítica. É. E aí, uma frustração, uma insatisfação, que isso vai reverberar, às vezes, o resto da sua vida. E você vai se anulando. Você vai se anulando. Você não faz por essa pressão social. E aí a gente vai se anulando. Aí você se anula num aspecto, vai se anulando em outro. A gente vê, e principalmente com você, eu acho que é ótimo. A gente vai entrando em vários assuntos. Maravilha. Fibromialgia, com você é ótimo falar porque você é médica.
eu não vejo casos de homens com fibromialgia, por exemplo. Tem várias doenças que elas são específicas Emocional. da mulher. E o emocional. E que tem relação com o emocional e que bate na mulher. Por que será que é em nós? Tantas doenças são mais frequentes. Tantas nas doenças mulheres. são mais frequentes na mulher. O homem não tem. Uma coisa simples, dor de cabeça. Dificilmente eu vejo um homem falar que ele tem dor de A mulher cabeça. tem enxaqueca. Mulher, né? de 10, 7 ou 6, teve em algum momento da vida, se não tiver com frequência. E que não é para a gente estar se comparando, né? Porque o masculino ele deve ser completamente honrado, mas a gente tem que é como se fosse um grito em relação ao patriarcado. E essa questão da sociedade, né? Eu acho que sim. A gente tá buscando conquistas, já conquistamos várias coisas, né? Mas a gente não é superior ao masculino, né? São coisas De forma alguma. diferentes, né? E os homens, De né, forma de uma forma alguma. geral, eles também têm os desafios. E que não é fácil também. E não é fácil. Porque ele também é cobrado, Sim. né? De várias formas pela sociedade. Ele tem que ser provedor, ele tem que ser o responsável, ele tem que prover, ele tem que sustentar, né? Tem uma cobrança. Ele não tem direito de chorar, homem não chora. Então também não é fácil. Tem os seus desafios. E como ele né? tratar essa mulher contemporânea, essa mulher que ele vê que tem força, essa mulher que ele vê que está bem. Veja o que eu vou falar é forte, não estou excluindo os homens de forma alguma, mas essa mulher que ele vê que está bem sem ele. Que não depende dele. Eu te quero, mas eu não preciso de você para sobreviver. E isso você sabe, e para quem está nos assistindo, que não é só em relação ao financeiro, é emocionalmente. Esse foi uma grande conquista das mulheres. A gente, algumas, que outras não, né? A gente perceber que você, pelo contrário, quando você consegue lidar com sua vida, tem essa rede de apoio que às vezes é com amizades, às vezes é com a família mesmo. Enfim, tem essa rede de apoio. E que o homem, ele faz parte, o homem falando, como eu falei, né? Das relações heterossexuais, mas se a gente for abrir também, se a gente for para a homossexualidade, a gente vê muitos relacionamentos tóxicos e de codependência, né? Entre com os homoafetivos, né? Mas falando dessa lógica heterossexual, a gente está no Outubro Rosa e pensando nas mulheres que estão nessa linha aí de escolha de vida. Eu também quero esse homem para mim, mas eu não vou respirar e minha vida não vai ser em função, né? Nem dele, É nem de diferente ninguém, de né? excluir, nem dele, é diferente de você excluir totalmente, complemento, né? e falar eu não preciso. Como assim a gente não precisa? E ainda tem outro conceito que eu acho importante a gente destacar hoje, Etelvina, do masculino, que é o masculino dentro de nós. Que existe também o feminino, eu estou até para abrir né? grupos, eu atendo vários homens, veja, eu trabalho com mulheres. Sim. Mas eu atendo individualmente como psicóloga vários homens, então é um universo. Começou mais na pandemia, a demanda maior para mim de homens, que eu acho que a pandemia mexeu com muita gente, né? Fez todo mundo parar, né? Parar e olhar e ver a sujeira embaixo do tapete. Exato. Mexeu muito, né? Aí, ao menos na minha prática clínica, não era comum eu atender tantos homens. Na pandemia, eu comecei a atender mais homens, e assim, tem sido muito rico participar da subjetividade deles. O outro universo, né? O outro lado, né? E os grupos que eu faço, tem homens que falam, não pode participar. Na próxima semana, eu estou incluindo homens. Veja, o Outubro Rosa. E eu estou incluindo, já 2 falaram comigo. Eu digo 2, porque são poucas vagas, né? Sim. E aí a gente tem que considerar esse masculino que tem dentro de nós. Então, nunca eu posso excluir o homem ou o masculino. Porque eu também tenho essa força masculina em mim. Eu me visto como uma mulher, eu nasci geneticamente como uma mulher, eu me comporto como uma mulher. Mas para algumas coisas, para o trabalho, por exemplo, muitas vezes a gente precisa desse... E aí você vai para teorias do yin e do yang, por exemplo. Eu preciso dessa força masculina para trabalhar, para ir para o mundo, como homens também precisam. Ter um aumento da sensibilidade. De uma força feminina. Que aí, se a gente for para o cérebro, os lóbulos, né, direito e esquerdo, como eles estão funcionando.
Então, o homem e o masculino, a força masculina em si, elas não devem, a questão que a gente coloca não é de exclusão, pelo contrário, é de união, equilíbrio e cessar guerras, né? E quando a gente usa esse termo não precisar, não é um não precisar arrogante. E as mulheres que ainda usam isso com arrogância, elas não entenderam. É. Não, em séculos passados, quando aconteceu tudo que aconteceu, ok, que a gente precisava gritar e ir para a guerra. Hoje a gente não precisa dessa guerra. Não é uma exclusão. A É gente só para precisa deixar isso bem integrar, claro. É uma é uma integração. integração. Exato. Com harmonia, Embora com equilíbrio. embora praticamente diariamente nós mulheres estamos aqui em Recife, é uma metrópole, mas praticamente diariamente a gente ainda tem que fazer as pessoas entenderem isso, porque somos tratadas como muito frágeis. Sim, a gente é frágil, mas porque a gente é frágil, a gente não consegue, isso não lhe deixa inábil de praticar as coisas, de fazer suas lutas. Sim, me emocionei. Às vezes eu no trabalho eu me emociono. As pessoas que eu atendo, ou os grupos, às vezes eu tô ali chorando, chorando porque lembrei de uma dor minha, daquele assunto, porque eu tenho a minha humanidade, né? E eu demonstro isso enquanto profissional. Chorei porque aquela questão da pessoa me tocou. Eu estou trabalhando com subjetividade, eu sou humana também, e aí por isso eu sou frágil ou não sirvo para fazer aquilo ali. Então, assim, a gente também tirar essa faixa, esse paradigma que as emoções, e especialmente o chorar, porque chorar, veja, se eu começar a chorar aqui, como é que eu vou disfarçar meu choro? A lágrima já, né? O choro é uma das coisas que você não consegue, e aí a gente segura, né? A gente segura para não mostrar que é frágil. Então, assim, parece que Não pode demonstrar que não é frágil, pode, né? E é como se diariamente as mulheres elas ainda precisam mostrar ou ser mais firme, E aí essas armaduras vão pesando. ser mais firme para dizer, não, eu consigo. Eu sou mulher, mas eu consigo fazer isso aqui, tá? Eu consigo dar conta disso aqui. E se eu não conseguir, qual o problema de eu falar que não consigo? Ou procurar ferramentas para conseguir. Para conseguir. Então, eu acho, e que tudo isso a gente estava falando no início da mulher multitarefa, tem a ver com a mulher multitarefa. Porque eu preciso de fato ser multitarefa A gente não, do que eu tenho que dar conta. não O que pode é que eu abrir quero mão, né? escolher? Agora eu vou O que é que eu só quero trabalhar. escolher? Eu tenho 2 filhos e eu não vou deixar de ser mãe. Eu não posso deixar de ser mãe. Mas eu Exato. também não quero deixar, né? De ter a minha vida profissional, a minha independência, Uhum. né? Que filhos, eles também daqui a pouco vão ter. Como também não é justo que eles abram mão da vida deles em Exato. função da minha. E que acontece muito na idade mais madura da velhice, Isso dependendo, também é uma coisa assim, que é uma sobrecarga. Acho que dependendo de como for vivida, não é? fica. Não tem que existir uma sobrecarga, tem que existir um companheirismo, uma união, uma divisão de tarefas, para tornar isso, né, uma coisa leve, sem essa pressão. E a gente entra no termo da compaixão. Eu vim até com essa ideia também de falar um pouco sobre compaixão, não no sentido religioso, mas no sentido humano, né? Com essa etiologia que a gente vai para o dicionário da compaixão, da humanidade. Qual é a compaixão que a gente tem tido por outras mulheres? Porque, veja, a gente fala do machismo, do patriarcado, mas a gente ainda vê mulheres patriarcas. Mulheres que pensam e elas vão te criticar. Elas vão me criticar. As próprias Porque como é mulheres, que né? tá os seus filhos? Eu vi no que é que seus filhos estão fazendo agora, Jorge, o que é que seus filhos estão fazendo agora? Se for com a idade menor, se não forem adultos, principalmente, mas às vezes até adulto. Porque a gente parece que você vai para outras culturas, né? Vai para outros países. Nos Estados Unidos você vê que tem muitas famílias que enviam, eu acho pessoalmente um pouco radical, mas assim, enviam os filhos para outra cidade quando está na maioridade, para eles começarem a. E na Europa também, né? Existe, aqui a gente ainda
super protege muito ainda, né? Mas eu acho que tudo é um equilíbrio, né? Não tem Tudo que é um expulsar, equilíbrio, né? Mas você exato, pode exato. dar autonomia a eles, mesmo morando na sua casa, não tem problema, mas eles têm uma Uma independência, uma autonomia. E não, e autonomia. nós mulheres, a gente é cobrada porque. E se der qualquer coisa errada, o que é erro, não é? Sim. Mas qualquer coisa errada com seu filho, de quem é a culpa, quem não criou bem. E a gente escuta isso de outras mulheres. Aí você vê que Não tem o mãe, essa machismo mãe. estrutural, o machismo estrutural, ele tá ali, às vezes sem, algumas percebem, mas outras nem Nem percebem. percebem. E elas estão criticando, ou estão competindo contra as mulheres, ou estão falando da maternidade, ou pronto, aí não fui mãe, por N motivos, às vezes por escolha. Aí você é criticada também porque você não é mãe. Se você é mãe, lhe pedem uma excelência. Se você não é mãe, Também é você é cobrado. alguém que. E não é nem só, aí isso vem, o Jung. Eu nunca estudei tanto, né? Mas sei algumas coisas do Carl Jung. Ele fala muito de coletivo, do que está no inconsciente, né? Do coletivo. Sim. Então, assim, tem coisas que a gente acha que é sua, mas na verdade é esse coletivo inconsciente em você. Você Então, vem, é muito bom também a gente falar. A gente fala muito de maternidade, mas mulheres que não tiveram filhos. Às vezes não precisa ninguém cobrar dela, ela se nem cobra. ela se cobra. O que aconteceu comigo? Que eu nunca tive Porque um se filho. uma mulher ela não é mãe, ela não é uma mulher completa, Eu não ela sou não completa, exerceu, eu né, o papel não. completo, né, Mas às vezes isso é uma escolha, ou foram os caminhos da tua vida. Mas você não Mas eu precisa, não vou ficar bem com isso, porque para ser mulher precisa ter um filho. Não importa, tem que ter a maternidade. não importa, sabe? Isso às vezes vai para o casamento também, para nunca casei, então então assim são tantas regras. Tantas E aí onde é que regras. está a compaixão? A compaixão com outras mulheres. A gente está falando de mulher porque é Outubro Rosa, É, eu também sou especialista nisso, sim. mas isso eu amplio para pessoas, né? A compaixão das pessoas. Ah, Jorge, então você é aquela terapeuta bem utópica que pensa na bondade. Não, não estou falando de utopia, eu estou falando de humanidade, de recursos subjetivos para a saúde mental das pessoas. E eu incluo, sim, com todo respeito e toda honra, a compaixão. Ela tem que Por, existir. ela precisa existir, porque a gente fala de competitividade, a gente fala de excelência, mas a gente não fala de respeito, a gente não fala de compaixão com você mesmo e entre as A primeira pessoas. pessoa que você tem que ter compaixão é consigo É, mesmo, e que né? é diferente de procrastinação É. ou de você não E ter a gente se metas. exige demais. Muito, muito. Esse nível de exigência, nós mesmos, né? Além da sociedade, além da família, além de nós mesmas, nos exigimos demais. Isso. Esse é o primeiro ponto, a compaixão, né? Primeiro é com nós mesmos. Isso faz toda a diferença. E se você não tem com você, como é que você vai ter com o outro? É. É um exercício, né? E a gente está falando da compaixão nesse nível de hábitos sociais, de escolhas. E se a gente for aprofundar para a compaixão consigo mesmo, com suas. Ah, eu vejo minha história de vida até aqui. Como é que eu tenho compaixão com minha própria história de vida, com os meus erros, que muitos de nós, né? A gente às vezes comete deslizes. Eu não gosto muito do termo erro, sabe? Mas assim, deslizes graves. Uma escolha que foi daquele E momento que seu. daquele Que seu hoje momento você de faria diferente. que Mas hoje, naquela época você fez daquela pois forma e é. foi você achou que era o melhor. E aí Né? como é que eu vou ter compaixão com aquela escolha que eu tive naquele momento, né? Ou como é que eu vou fazer isso? Aí a gente fica como se fosse um fantasma na sua psique. E o que é mais grave, não o exercício da compaixão, né? O que é mais grave é que esse fantasma ele vai definindo outras ações suas. Você não se encoraja para ter atitudes diferenciadas, porque não, e se eu errar. Porque, Novamente. veja, qualquer atitude, você trouxe aí a questão de estudar no exterior, na França. Qualquer atitude mais ousada, ela precisa de muita coragem da gente, precisa de risco, e você não sabe. Como você trouxe aqui para o setting o seu caso, vou usar que você não sabia se quando você voltasse, os seus filhos poderiam
ficar não é só triste, não vamos ser boazinha, ficarem assim contra você Revoltados, completamente, que se sentirem abandonados de extremamente, verdade, né? exato. Então, assim, E eu fui mas aí você orientada, né? Até uma foi. psicóloga disse, olha, criança, quando ela não está vendo presencialmente ali, fisicamente, ela pode ter uma ausência e você vai ter que, quando voltar, talvez reconquistar seus filhos. Tem uma música que é A Dor e a Delícia de Ser o que se é, não é? Então, cada enfrentamento que a gente faz, só você sabe a dor e a delícia daquela tua atitude, quais foram. Então, aí quando você se culpa muito e não tem compaixão por si, e não entende sua história, não entende seus objetivos, que ninguém é um eremita e tá isolado de Isolado do todo mundo, mundo, mas é. assim, eu preciso trazer para o meu centro e ao mesmo tempo ver se não estou ferindo, né, pessoas e colocar compaixão. E a gente tá no Outubro Rosa, inclusive existe uma tendência genética a você desenvolver o câncer de mama ou outros cânceres, né? Mas isso é 30%, o que vale é a epigenética dos seus estilos de vida, sua alimentação, atividade física, seus hábitos, mas principalmente, né, como é que tá seu emocional? Existe Exato. o gatilho emocional. E o câncer de mama tem muito a ver com isso. Às vezes é um final de um relacionamento, é uma perda, né, Georgia? Então isso é muito forte. A gente precisa trabalhar muito o nosso emocional. A gente pode ter uma tendência genética, mas se a gente não trabalha o emocional, a gente vai desencadear um câncer. Exato. E são esses recursos pessoais, terapêuticos, de rede de apoio, que ele vai construindo um emocional estável, Sustentável, né? sustentável, que não quer dizer que não vai ter crises, E porque que não está dizer que não dizer que inerente não vai doer. e que não vai doer. É a dor e a delícia que É, eu falei. porque assim, a gente tem que viver os lutos. A gente não, as pessoas querem tomar remédio para dormir, tomar remédio para ficar acordar para dormir, remédio para tudo. Não até dizer que não há momentos para a necessidade de um medicamento. Mas a gente não pode estar sorrindo 24 horas. Existe um momento de perda, você tem que chorar. Domingo eu passei por uma situação. Uma Isso. pessoa partiu, entende? Eu chorei. Chorei profundamente. E eu preciso viver o luto. Eu não vou viver de luto, que são coisas diferentes. A gente não vai entrar na depressão, vai ficar indefinidamente de luto. Não. A gente vive o luto, aquilo ali, viveu aquela emoção. E assim são todas essas emoções que precisamos viver. Porque senão essa emoção, ela guardada, o físico depois vai aparecer Vai com algum aparecer. desequilíbrio físico, né? Ou no físico ou em outras relações. Ou em escolhas que você faz, porque tudo é um quebra-cabeça, né? É uma harmonia de um quebra-cabeça do que vai acontecendo com a gente, com o que você vive, com as escolhas que você faz. Então, se você de fato não vive um luto, não demonstra essa emoção, E não luto, quando eu necessariamente para falo, os não é na outros. palavra no sentido de morte. Eu tô falando luto, não Sim, de importa, de perdas, uma qualquer, separação conjugal é um qualquer luto. desafio que você tenha Um que filho que viver, sai de né? casa, a gente está falando da liberdade das Tem mulheres, tantas mas um filho, quando ele sai da sua casa, é um luto que você vai as viver. doenças Não tem autoimunes, como. muitas mulheres, elas têm os gatilhos por conta disso. Às vezes é um filho que vai embora, que vai estudar fora. E aí você vai, aí a mãe, a doença, acontece um gatilho emocional para desencadear uma doença autoimune. Pois é, Então, porque ela já vem guardando tantas coisas, e né? Aquilo é ali mais uma. mais Ou uma. então ela foi tão cobrada para ser uma mãe excelente, que aí meu filho saiu de casa, eu não sei ser outra coisa, porque o que eu sabia ser era mãe. Não tem outro papel, não Mãe sei na como. perspectiva, sem críticas, óbvio, mãe na perspectiva dela, porque gente absolutamente não tem um modelo. Não tem um É o padrão que é específico, harmônico para né? a sua família, é o que é harmônico para você enquanto mulher, que a gente vai para a mulher multitarefa Mas a gente novamente. tem a mulher também hoje que ela faz a opção de ser dona de casa, de Sim, estar cuidando dos tranquilamente. filhos. E existem mulheres também que criticam, que dizem que essa mulher não trabalha, porque a Sim, mulher não trabalha, porque ela não faz nada, e ela não tem o direito de escolher, de ser simplesmente só ser mãe. É sim, um direito sim, sim. dela Sim, também, e né? cuidar do lar, não é?
que a gente lutou tanto. Eu acho que existe uma crítica muito forte em cima dessas escolhas, porque houve uma luta muito grande para a mulher não ficar exclusivamente nessa função. E aí assusta, mas ao mesmo tempo são escolhas. Se São isso é escolhas. tranquilo, é lícito para você, tá tranquilo. Não é quem cuida minimamente da Mas casa a sabe que não gente. fica sem fazer nada. É, E o quanto de base você dá, se for uma mãe, porque existem as mães narcisistas, como eu sempre trago o contraponto, né? Existem as relações tóxicas, às vezes você vem já de uma linhagem que o que é educar para você, às vezes você está formando um tirano no mundo. sim. Então, assim, eu sou mãe, estou exclusiva em casa, mas eu estou formando pessoas tiranas ali, e aí? Mas é o conceito dela, né? De ser mãe. E às vezes não. Se for algo de fato harmônico, que está trazendo harmonia para aquele núcleo familiar, para a própria mulher, às vezes é um período, não, até 3, 5 anos de idade do meu filho, eu vou, ou dos meus filhos, eu vou estar exclusiva aqui. Porque, de fato, criança muito pequena, né? Ela Demandam demanda mais atenção. bastante. É. E depois eu vou, às vezes também Você já faz não uma são pequena pausa, décadas, né? né? Você faz uma pequena pausa de anos. É, e se isso for Ou não também, harmônico, né? ou Ou não, às não vezes também. é Não os tem 6 problema, meses né? da licença. E tá tudo bem. É, A pessoa fez aquela escolha, né? Se é. sente bem assim, Se né? sente bem, dá Não um se repuxo, cobra, não né? se culpa, Não se culpa, dá um repuxo. A minha mas experiência mesmo, eu tenho um casal de filhos, assim, conciliar, mas não me vejo sem trabalhar de forma alguma. também jamais. Foi uma puxada grande, assim, essa escolha de continuar trabalhando e tá. Fazendo essa Você fica administração, né? bem, mas é um bem. Eu vejo isso comigo e vejo com muitas mulheres. É um bem que você precisa ter uma estabilidade no seu emocional, senão Se desequilibra, né? se E tem que ter desequilibra e é uma linha muito tênue, né? E que muito. você que tem que estar com esse autoconhecimento. Você tem que se conhecer muito bem, estar muito segura de quem você é. Porque senão qualquer pessoa vai ali amanhã, critica você e você vai reagir como? Uma crítica. Não. Você tem que estar muito segura de si. E para você estar segura de si é um investimento. É, Cada um nos seus processos, cada um no seu tempo, né? Eu investi muito na minha inteligência emocional para superar os desafios, né? De ser ortopedista, no meio masculino, de estar numa sala que só tem homens e tá tudo bem, e eu me senti bem ali, não senti diferente, nem inferior, nem incapaz. uhum, Não ser menos capaz do que um ortopedista porque ele é homem e porque eu sou mulher e eu vou ser menos ortopedista do que ele. Né? A decisão da separação, assumir isso com tranquilidade, né? Crítica, várias, né? Meus filhos pequenos. Ah, mas tentei. Aí, cada decisão nossa tem consequências. E você tem que exato. assumir o risco das consequências. Mas, para isso, a inteligência. Você tem que estar bem com você mesmo. E, para isso, tem que ter um apoio. É um apoio profissional. Aí, Nesse eu já caso, para fiz esse tanto. exemplo, são apoios Assim, eu já fiz profissionais. várias técnicas, né? A gente já fiz constelação, eu sou formada em coaching, eu já fiz Theta Healing, eu já fiz tantas coisas para quê? Não para exercer, né? Eu não sou coaching, mas eu fiz a formação, eu li bastante, eu investi na minha inteligência emocional para poder estar tomando as escolhas sem cobranças, sem sofrimento, sem culpa e administrar essa mulher contemporânea, essa mulher que está agora nesse formato, né? Que é um outro mundo. Que, na verdade, hoje está desafiador, acho que para todo mundo. A sociedade está extremamente acelerada, os desafios da saúde física, da saúde mental, é complexo, não só para as mulheres, né? O mundo hoje, as pessoas estão doentes, estão desequilibradas. A pandemia aflorou, né? Assim, fez um levante, né? Para as pessoas perceberem que estava mais, né, disfarçado, né? Acho que a pandemia despertou, né, o quanto é importante a gente investir nesse aspecto do nosso emocional. E vai ter um reflexo no físico, e vai ter um reflexo na sociedade. É. Pois então, vamos aqui, né? Agradecer, gratidão, Geórgia, por estar aqui para a gente
É um programa rápido, não é um episódio que a gente só vai levantar, né, e conscientizar, né, as pessoas que a gente precisa ter esse cuidado, esse investimento no nosso emocional. Então, pode falar, né, de saúde física, que as mulheres, né, cuidam tanto do físico, né, da beleza, sim, certo, mas o emocional, ele tem que estar muito bem estruturado, muito bem organizado, para a gente enfrentar todos os desafios. Teremos sempre momentos, né? Perdas, de lutos, de vitórias, de conquistas, mas a gente está pronta para enfrentar todos esses aspectos da vida moderna, né? Então, gratidão, Georgia. Quero pedir Grata aqui também. para que você deixe aí teus contatos, para quem quiser investir aí no seu emocional, né? Sim, Participar dos grupos, né, que você tem. Então, disponibiliza aí para o pessoal teu sim. contato. O telefone é 81 aqui de Recife, 99720 7606. E o meu Instagram é o Terra Fértil Terapias. Terra Fértil Terapias. Eu tenho uma associação com o Espaço Cuidar, inclusive próxima semana vai haver um grupo lá que fala sobre relações tóxicas. A prevenção, não são pessoas que estão vivendo relacionamentos tóxicos no momento, porque senão aí a gente ia ter que aprofundar, fazer. Sim. São para pessoas identificarem para prevenir ou ser rede de apoio, né? Para Ajudar quem está alguém que esteja participar, né? passando. E aí vai ser no Espaço Cuidar, que aí também o Instagram é só Espaço Cuidar, que é aqui na Avenida João de Barros, próximo aqui da UPE. É isso. Perfeito. Grata. Então, gratidão. Então, vamos lá, encerrando mais um episódio do nosso podcast A Saúde em Suas Mãos. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva, compartilhe, deixe seu like para contribuir para que esse canal possa contribuir com outras pessoas. Aguardo vocês no próximo episódio.